Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro do Êxodo, capítulo 3. Consigo puxar um pouco mais para frente, que eu sou alto, né? Não sei. Ah, que é móvel. Eita. Obrigado. Será que cabe aqui? Aí, muito obrigado, tá? Aqui vai. Será que não cai não? Cai não. Não, tá certinho. Aí. Que eu sou alto. Muito obrigado. Êxodo capítulo 3. Como é o nome do tecladista? Mateus. Prazer, Mateus. Tudo bem? Tá todo bonitão, hein? Com fone. Mateus, eu vou fazer um pedido para você. Eu sou muito sentimental. Se você tocar qualquer coisa melancólica, eu choro. Já viu aqueles pastores que pregam chorando, Mateus? Já viu? Aí eu ia pedir para você só não tocar nada melancólico, tá? Só para não chorar. Você sabe aquele quem já pisou no Santo dos Santos? Aí, ó, já arrepiei, Mateus, já arrepiei. Aí já arrepiei. Essa pegada assim, ó. Eu quero conhecer Jesus, o carpinteiro. Uma coisa vou pedir, lugar secreto. Esse louvor de arrepiar. Beleza, Mateus? Eu vi que você tem a senha. Você pode ficar à vontade, tá? Vai sentindo a mensagem comigo. Você pode ficar aí à vontade, tá bom? Obrigado. Êxodo capítulo 3. Eu procuro falar, pastor Alcides, no começo isso pro tecladista, porque depois não tem como mais, né? Reverter. Se leva ali numa levada melancólica e acabou. Aí é só lágrimas. Êxodo capítulo 3. Vocês encontraram? Vamos ler o versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Muito obrigado, somente até aqui. Falar sobre Moisés, sem sombras de dúvidas, é falar de uma das maiores autoridades que já houve entre os homens. Toda a autoridade que Moisés exerceu foi entregue por Deus para ele. E Moisés, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores líderes que já houve em toda a história. Para o judeu ortodoxo, Moisés é exatamente a figura perfeita de um homem
que desenvolveu um nível intenso de relacionamento com Deus. Há um texto no Antigo Testamento que diz que não houve um profeta maior do que Moisés para os hebreus. Moisés, ele é respeitadíssimo pelo fato de Deus ter ousado com mão forte para tirar o seu povo da escravidão, a saber, a escravidão que Faraó havia colocado o povo hebreu. Então ele ganha um grande respeito porque ele de fato foi o homem que liderou a saída dos hebreus do Egito. Houve a passagem pelo Mar Vermelho, né? E tantos milagres que Deus foi fazendo para o seu povo, usando a instrumentalidade da vida de Moisés. Então, de fato, pastor Uziel, Moisés, ele é um homem a quem, pastor Alcides, Deus depositou uma grande confiança, ao ponto de Deus colocar nas mãos deste homem as tábuas com as leis que iriam reger a conduta moral do seu povo. Vocês se lembram dos 10 mandamentos? Para quem que Deus entregou os 10 mandamentos? Para Moisés. Deus escreveu com o próprio dedo nas tábuas e confiou as tábuas nas mãos exatamente deste homem aqui, chamado Moisés. Se eu fosse ficar falando aqui da biografia de Moisés, eu iria ter que usar muito tempo só para falar do que Moisés representa e representou ao longo de toda a história. E eu não posso usar o meu tempo apenas para isso. Aqui não é uma aula teológica. Nós estamos num culto e vamos ouvir uma palavra. Então vamos lá, eu só vou pontuar alguns aspectos na história de Moisés que eu acredito que são interessantes para que haja um desenvolvimento pleno e consistente daquilo que Deus tem para os nossos corações nesta noite. Primeiro ponto que eu quero destacar é que Moisés nasceu em um tempo de desvantagem. Como a maioria de vocês sabem, Faraó havia dado uma ordem no Egito que toda hebreia que gerasse um filho iria perdê-lo, porque a ordem de Faraó para as parteiras das hebreias foi: se nascer menino, se for varão, mate-o. E Joquebede, que era a mãe de Moisés, ficou gestante bem nessa época de decreto de morte. E foi exatamente nesse momento, pastor Uziel, que Moisés foi gerado. Ele nasce, pastor Alcides, Joquebede vê que ele é formoso, saudável, esconde ele por 3 meses. Eu tenho uma mensagem dessa, inclusive até preguei na vigília lá do Braz, de 12 anos, do capítulo 2, quando Moisés nasceu. Joquebede escondeu ele, Heitor, por 3 meses, viu que não podia esconder por mais tempo, colocou ele no rio Nilo, né, para que nenhum egípcio matasse-o. E olha que, gente, isso aqui nós já vamos começar com tudo. Se vocês creem em palavra revelada, olha isso aqui. Não, pera, gente, pera. Vamos ver primeiro. Moisés está no rio Nilo. Se você conseguir ver no capítulo 2, para vocês verem que está na Bíblia, eu só vou. Essa aqui eu não posso deixar passar, porque essa aqui é muito boa. Zé, você quer me ajudar? Vamos lá. Tiro aqui ou outro microfone? Pode dar um outro só pro pastor Alcides. Olha que tremendo. Pastor, como é o nome do senhor? Pastor Francisco, olha isso aqui. Quer ir na minha ou com a sua? Vai com a sua? Tá. Gente, olha isso aqui. Pastor Francisco, olha isso. Ó, o menino já está no 6º, no rio, beleza?
Lê o versículo 4, 2:4. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Pastor Alcides, olha isso. A irmã de Moisés está de longe para saber o que vai acontecer com ele. Miriam está de olho no cesto. Continua. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. Opa. Pastor Zé, quem está descendo? A filha de Faraó. A princesa? É. Uau. Vamos lá, continua. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Pastor Zé, quem está passeando pela borda do rio? Suas donzelas. As donzelas da princesa. Isso. Mas vê quem viu o menino. E ela viu a arca. Peraí. Quem está na borda? A princesa. As donzelas da princesa? Mas quem está vendo o menino? A princesa. Pastor, Alcides, se ele não pegar, eu vou embora. Isso aqui não é para quem está boiando, tá? Olha isso aqui. Eu estou vendo que tem gente ali com a Bíblia ligada. Vamos lá. Quem está na borda do rio? Isso. As donzelas? De quem? Da princesa. Pastor, vamos lá. Então as donzelas estavam na borda. Isso. Mas quem viu o menino? A princesa. A princesa. A princesa. Peraí. Mas quem está na borda, não estava mais fácil para ver? Sim. Estava dentro da água. Eu vou. Pastor Alcides, se as donzelas estavam na borda do rio, elas não estavam mais perto para ver o menino? Sim. Mas por que não foram as donzelas que viram? Não, eu vou jogar mais uma vez para o alto, pastor Francisco. Me ajuda no retorno nesse aqui, é o dele que deu microfonia, o meu está perfeito. Eu vou voltar. Quem está na borda do rio? As donzelas. Fala mais alto. As donzelas. Mas quem está vendo o menino? A princesa. Mas peraí, se as donzelas estavam na borda, elas não estavam mais perto para ver? Sim. Mas quem viu? A princesa. Sabe por que não foram as donzelas que viram o menino? Pergunta. Por quê? Porque Deus não mostra projeto para quem não tem recurso para mantê-lo vivo. Amém. Alguém pegou? Vamos lá. E se ele não pegar, nós vamos pular lá. Vamos lá. O senhor acha que as donzelas tinham poder de livrar Moisés da morte? Não. O senhor acha que as donzelas tinham capacidade de convencer Faraó para não matar o menino? Não. O senhor acha que as donzelas tinham recursos para convencer Faraó para deixar o menino vivo? Não. Está entendendo por que Deus não está mostrando o menino para elas? Porque Deus não mostra projetos para quem não tem recursos para mantê-lo vivo. Deus não mostra projeto para pessoa. Glória! Gente, se você não pegar isso, eu estou vendo alguém vindo ali. Eu preciso de retorno no meu. A microfonia quando deu foi só no dele. O meu estava bom quando eu peguei. Aí abaixaram o retorno. Então vamos lá. Por que Deus está mostrando o menino para a princesa? Porque Deus precisava colocar esse menino dentro do palácio. Eles estão ligados. Sim. Então vamos lá. Deus precisava colocar o menino dentro do palácio. Vamos ficar aqui? Tá. Aí pode sentar, já eu te chamo de novo. Mas vai com o microfone. Então o menino já está dentro do palácio. Olha isso, pastor Francisco. Moisés já está dentro do palácio. E ele vai crescer sendo chamado filho da filha de Faraó. Só que no versículo 11 do capítulo 2 ainda, Moisés vai ver, Heitor, um egípcio maltratando um hebreu. E aí ele não concorda com aquilo e acaba pela força da emoção cometendo um grande erro, né? Um grande erro dentro de uma linguagem humana, acaba matando, né? Cometendo homicídio. E aí ele fica com medo, porque ele vai perceber que o negócio, a casa logo vai cair. E antes que alguém mate-o, ele foge. E vocês vão ver no texto que quando o Faraó viu que ele matou um egípcio, o Faraó iria tentar contra a vida dele. Aí ele vai fugir e vai para as terras de Midian.
Lá ele vai ajudar as filhas de um homem que se chamava Reuel, que também estava em um apuro. Ele vai cuidar dessas mulheres e dar de beber para o rebanho delas. E aí elas vão voltar para casa e falar para o pai delas, que no caso era Reuel: pai, um homem nos salvou e deu a beber para o nosso rebanho. E aí Reuel vai perguntar onde ele estava, e depois Moisés vai se apresentar para Reuel, e Reuel vai entregar para Moisés uma de suas filhas para casar com ele, que no caso foi Zípora. Beleza, aí Moisés vai se tornar funcionário do sogro dele. Ele vai começar a trabalhar para Reuel. Olha isso, pastor Francisco. E agora nós vamos no capítulo 3, pastor Alcides. Moisés já está com 80 anos de idade, Uziel, cuidando do rebanho, apacentando as ovelhas do seu sogro. Mais uma vez ele indo para o trabalho dele, olha o que aconteceu. Deus resolveu aparecer para ele. O capítulo 3 fala quando Deus se manifestou para Moisés. Como é o nome do senhor? Antônio Carlos, olha isso aqui. Moisés conhecia Deus apenas de ouvir. Ele sabe do histórico do Deus dos antepassados dele. Ele sabe que a mãe dele já havia tido uma experiência com Deus. Só que Deus o preservou quando criança, porém ele não tinha ainda capacidade intelectual para compreender e ter um relacionamento pessoal com Deus, Antônio. Então, ele conhece os deuses do Egito, porque ele estudou nas escolas, na faculdade do Egito, pastor Francisco. Então ele não sabe quem é Deus. Ele está indo cuidar das ovelhas do sogro dele, quando Deus resolveu aparecer para ele pela primeira vez. Gente, eu vou começar a minha pregação aqui. Olha isso aqui é para vocês. Vocês creem em palavra revelada? Então nós vamos só na palavra, para não ter invenção, só na palavra. Pastor Uziel, lê o capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Opa, peraí, eu nem sei. Mas vê na sua Bíblia se esse anjo está com A minúsculo ou maiúsculo. Está com minúsculo. Aí está com minúsculo? Tá. Você pode verificar na sua Bíblia se o anjo está com A minúsculo ou maiúsculo? Olha ali, ó. Como é o nome da senhora? Irmã Marlene. Na sua Bíblia o anjo está como? Maiúsculo. Maiúsculo. Na do senhor está como, pastor? Minúsculo. Maiúsculo. Olha que interessante. Na da irmã Marlene está maiúsculo. Maiúsculo. Existem pessoas aqui que estão com Bíblia que o anjo está com A minúsculo, e outras pessoas estão com a Bíblia com o anjo com A maiúsculo. Pode ver, a do senhor está minúsculo e aqui a minha está maiúsculo. Olha isso aqui, irmã Marlene. A senhora está com uma Bíblia que está com uma tradução mais próxima do original. Sabe por quê? No original esse anjo não é um anjo com A minúsculo. Esse anjo é exatamente como está aí. Anjo com A maiúsculo. Irmã Marlene, só entre nós, se eles não pegar é que eles estão mal. Qual é a diferença de um anjo com A minúsculo para um anjo com A maiúsculo? Só entre nós. Um anjo com A minúsculo, a senhora já sabe, pode ser qualquer tipo de anjo. Agora, todas as vezes que aparece na Bíblia um anjo com A maiúsculo, não é qualquer anjo. Quando o anjo aparece na Bíblia com A maiúsculo, é uma manifestação do próprio Deus. Então, na verdade, me ajuda só um pouco com o retorno. Na verdade, quem está aparecendo ali, pastor Alcides, não é um anjo comum, pastor Francisco, é o próprio Deus. E eu vou provar para vocês. Lê o versículo 4. E vendo o Senhor. Peraí, quem está vendo? O Senhor. Continua. Que se virava para lá a ver, bradou Deus. Peraí, quem está bradando? Deus. Quem está vendo? Agora a pergunta é essa: como no 2 é um anjo, e no 4 quem vê é Deus e quem brada é Deus?
Porque na verdade, desde o início ali não é um anjo, é o próprio Deus se manifestando em forma de anjo. Pastor, alguém falou ali, ô glória, com empolgação, me motivou. Irmã Marli, ó, se ele não pegar isso aqui, Heitor, você tá com a chave do carro? Liga o carro que nós vamos embora. Eu não estou brincando, porque se ele não pegar isso, não pega mais nada. Moisés não sabia quem era Deus aí. Pastor, olha isso. Moisés, irmã Marli, nem sabia quem estava na sarça. Eu vou provar para vocês, gente. Leu 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Opa, peraí. Olha o que Moisés está falando. Eu vou para lá para ver essa grande visão. Então quer dizer que Moisés está querendo ir para a sarça porque ele não sabe quem está lá. Irmão Antônio, só entre nós dois. Moisés está indo porque ele queria saber quem estava. Só que quando ele vai chegando, ele ouve uma voz. Irmão Antônio, Moisés sabia quem estava lá, mas olha a voz que ele ouve. Moisés. O pastor falou. Ó, quais foram as primeiras palavras de Deus em direção dele? Tira a sandália dos pés? Sim ou não? Ó, leu 4. E bradou Deus do meio da sarça. Como Deus bradou? Moisés. Opa, então as primeiras palavras de Deus para ele não foi tira a sandália dos pés? Hã? Chamou pelo nome. Fala, pastor. Chamou pelo nome. Você está entendendo por que Deus está chamando Moisés pelo nome? Meu Deus. Porque Moisés estava indo para saber quem estava lá. Ele não sabia quem estava lá. Irmã Marli, aí Deus está falando, eu poderia falar muitas coisas para ele, mas as primeiras coisas que eu vou falar para ele é o nome dele repetidamente, porque ele não sabe quem eu sou, mas eu vou mostrar para ele que eu sei quem ele é. Levanta a mão, expressa alguma palavra que glorifica a Deus. Como é o seu nome? Cristiano, eu estou vendo que você está falando até línguas estranhas. Cristiano, Moisés não sabia quem era Deus, mas Deus olha para ele e diz: eu vou te chamar pelo nome 2 vezes para te mostrar que eu sei quem você é. Aleluia. Aí vamos. Pastor Zé. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tá, peraí. Não é isso que eu quero destacar. Nós vamos ver agora, irmão Antônio, o que chamou a atenção de Moisés, pastor. O que Deus chamou, o que Deus usou para chamar a atenção dele, pastor Francisco. Olha isso aqui. Leu 2. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Então Deus entrou no meio de uma sarça. Gente, presta atenção, isso aqui é pérola, isso aqui não tem no Google. Aqui não é para quem está boiando, não. Deus entrou no meio da sarça, ok. Irmã Marli, Deus entrou no meio da sarça. A sarça é um arbusto que cresce no deserto, não tem vida, não tem cor. Não tem nada a ver com isso aqui, Sarça é como se fosse uma árvore com galhos secos, para vocês tentar falar de uma maneira simples. Kleber, Cristiano. Então Deus entrou no meio da sarça. Todo mundo pensa, irmão Antônio, se ele não pegar, não tem como continuar. Todo mundo pensa que o que Deus usou para chamar a atenção de Moisés foi o fogo. Quando eu lembro que quando eu era criança, pastor Cid, na escola bíblica, as tias da escola bíblica colocavam na televisão, né, aqueles desenhos bíblicos, e aí aparecia esse episódio, tipo uma árvore pegando fogo. Não sei se você já se recorda disso, até das revistinhas. E nós ouvimos muitas pregações sobre esse episódio aqui, que as pessoas destacam o fato da sarça ter fogo, como que se Deus tivesse usado apenas o fogo para atrair Moisés. E aí, quando nós ouvimos essas pregações que
que pontuam muito o fato do fogo, irmã Marli. Nós ouvimos os pregadores falando assim, ó, pega fogo, olha o canela de fogo, olha aquela sarça tem fogo, né? Porque parece, né, pastor Francisco, que o que Deus usou para chamar a atenção de Moisés foi o fogo. Tipo assim, Moisés olhou para a sarça e falou, uau, olha ali aquela árvore com fogo. Parece que foi isso. Mas olha como a palavra de Deus ela é tremenda. Pastor Zeus, não estou brincando. Se ele não pegar, não vou continuar. Nós vamos ver o que Deus usou para chamar a atenção de Moisés. Eu falei que a palavra é revelada. Nós vamos nos detalhes. Agora lê o 3. E Moisés disse... Peraí, quem está falando? Moisés. Moisés falou o quê? Agora me virarei para lá. Peraí, vamos lá. Para onde Moisés quer ir? Para a sarça. Uau, o senhor é inteligente. Moisés quer ir para a sarça. Para que ele quer ir para a sarça? Para ver quem é. Ele falou o quê? Agora me virarei para lá. Agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Opa, então vamos lá. Irmã Marli, Moisés disse que ele quer ir para a sarça, Cristiano, porque lá ele tem uma grande visão para ver, irmão Antônio. Nós só vamos na Bíblia. Ele quer ver a grande visão. Agora vamos ver qual é essa grande visão, pastor Francisco, que Moisés queria ver. Se vocês não pegar, eu vou pular aí. Continua. Porque a sarça se não queima. Uau! Então a grande visão que Moisés quer ver, se ele não pegar, acabou. A grande visão que Moisés quer ver não é o fato da sarça ter fogo. Pegou. Eu arrepiei. O que está deixando Moisés com nó na cabeça, só entre nós, irmão Antônio, eu estou arrepiado, não é o fato da sarça ter fogo. Pegou. O pastor Francisco pegou. O que está deixando Moisés curioso é que ele está vendo uma sarça cheia de fogo, porém o fogo que está nela não está sendo capaz de destruir ela. Eu estou arrepiado. Fala para quem está do seu lado assim, ó, Deus sabe como atrair Moisés. Pastor, como é o nome do senhor? Pastor Luiz, eu vou explicar isso aqui. Tem pessoas que pensam que Moisés nunca tinha visto sarça pegar fogo. Só que a coisa mais comum no caminho de Moisés era ver sarça pegar fogo. Por quê? Lê o texto e estuda a geografia que Moisés cuida das ovelhas. O caminho é deserto. Sarça é seca. E no deserto os raios solares são intensos. A coisa mais comum era Moisés ver sarça pegando fogo. Não fogo que Deus acendia. O Cristiano pegou. Irmão Luiz, não fogo que Deus acendia, mas fogo que naturalmente, pela natureza, pegava. Só que, irmã Marli, toda a sarça que Moisés via pegando fogo, quando ele voltava, não estava mais de pé. Aí Deus falou, ele já viu sarça pegando fogo, agora eu vou fazer um negócio novo que vai deixar ele curioso. Ele está acostumado a ver sarça pegando fogo, mas todas que ele vê, quando ele volta, não estão mais de pé. Agora eu vou fazer algo para chamar a atenção dele. Eu vou entrar no meio de uma, não só para acender fogo, mas para dar resistência para ela, ao ponto de ele olhar e falar: alguém pegou ali, ó. Olha lá atrás, tem alguém? Eu vou ser mais direto para não ficar enrolando. Quer saber se Deus está numa sarça? Quer saber se Deus está numa sarça? Não olhe apenas para o fogo que ela tem. Não olhe apenas para o fogo que ela tem. Porque fogo não é a garantia que Deus está nela. Não é a garantia que Deus está nela.
Glória. Quer saber se Deus está numa sarça? Quer saber se Deus está numa sarça? Olha para a resistência. Olha para a resistência. Oh, glória. Porque Deus, quando desce, não desce só para acender fogo. Não desce só para acender fogo. Quando Deus desce, desce para dar resistência. Ele desce para dar resistência. Oh, glória. Oh, glória. Levanta a tua mão, eu tenho uma palavra para você aqui nessa noite. Se vocês creem em palavra revelada, aproveita para pegar. Eu estou lhe dizendo hoje aqui em Cosmópolis que Deus não está interessado em apenas incendiar a tua sarça. Deus está interessado em dar resistência para você permanecer. Mensagem de hoje, eu cheguei, pastor, aos sítios onde eu queria. Qual é a pregação de hoje? De nada vai valer o fogo sem resistência. Qual é o problema da nossa geração? É que a nossa geração se engana pensando que a evidência de Deus é fogo. E aí nós vemos, eu não sou contra fogo, gente. Olha, entenda o que eu estou falando, irmão Antônio. Eu não sou contra fogo. A questão que eu estou levantando hoje aqui é: do que adianta fogo sem resistência para lidar com ele? Nós vemos muitas pessoas falando: eu quero. A pergunta que a palavra, eu estou arrepiado aqui, Cristiano. A pergunta que a palavra está nos fazendo é essa aqui: será que você aguenta o fogo que você tanto está buscando? Será que você tem estrutura para lidar com o que você está desejando? Você não tem. Então, ó, eu vou ser mais direto para não ficar falando por parábolas. Se for para escolher entre ter fogo e resistência, é muito melhor a resistência. Qual é o nosso problema? Eu estou falando nosso, eu estou me incluindo no meio. Ó, eu estou me colocando. Qual é o nosso problema? É que nós pensamos que só é cheio de Deus quem? As pessoas pensam que um pregador cheio de unção é o que grita. Se o pastor não gritar, o povo olha e fala: ih, o pastor não tem unção não. Porque nós criamos um conceito pentecostal que quanto mais a pessoa marcha, roda, mais ela tá cheia. Aí quando nós vemos algumas pessoas calminhas, amém, glória a Deus. Aí qual é o nosso costume? Olhar e falar: olha lá o iceberg, olha lá a Antártida, olha lá o gelo, olha lá a geladeira. Aí a gente começa a criticar as pessoas que não reagem com tanta explosão, né? E nós criticamos. Quem não explode, a gente pensa que não tem Deus. Mas aqui que vai, eu vou logo ser mais direto. A grande questão é que parece que quanto mais a pessoa pula, quanto mais a pessoa roda, quanto mais a pessoa fogo tem, menos resistência ela possui. Aí nós encontramos algumas pessoas na igreja que não pula muito, que não sapateia muito, que não roda muito, mas segunda está de pé, terça está de pé, quarta está de pé, quinta está de pé, sexta está de pé, sábado está de pé, domingo está de pé, janeiro está de pé, fevereiro está de pé. Vem carnaval, a pessoa diz: aqui não, aqui pode não chamar muita atenção pelo fogo, mas aqui tem bala na agulha para aguentar ficar de pé. Fala para quem está do seu lado assim: ó, antes de buscar fogo, busque resistência.
Eu vou deixar vocês adorar, depois eu continuo. Eu estou falando de uma balança. Vamos lá. Irmã Marli, eu vim com uma mensagem hoje diferente. Não é aquela que a gente está acostumado a ouvir, mas eu estou com uma mensagem aqui que talvez não se preocupa muito, pastor Alcides, com o pulo que vai ter aqui, mas com o resultado que ela vai produzir. Pastor Francisco, eu estou falando de uma balança. Vamos lá, eu falei de uma. Vamos ver o que tem na balança, pastor Ziel. Fogo e resistência. Vamos lá, o que tem na balança? Só para vocês gravarem, o que tem na balança? Irmã Marli, quanto mais aumentar o nível de fogo, mais tem que aumentar o nível. Por quê? A senhora é muito inteligente. Porque, irmão Antônio, se o fogo aumentar muito e a resistência não acompanhar, eu não aguento. Aí aquilo que era para fazer bem acaba me queimando. Eu vou ser mais direto. Lembra o que Jesus falou? Quanto mais é dado, quanto maior o poder, maiores serão as responsabilidades. Não tem problema em buscar poder. O problema é não ter responsabilidade para lidar com o poder que tanto deseja. Vocês, eu estou indo pelos cantinhos, mas eu vou ser mais direto. Por que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino? O problema não está no dinheiro. O problema está na falta de estrutura do homem para lidar com o dinheiro. Dinheiro não faz mal. A falta de estrutura do homem para lidar com ele é o que destrói o homem e o mundo. Eu estou indo, alguém está pegando, eu estou vendo os músicos se ligados. Então o que eu estou te falando é exatamente isso aqui, ó. Você pode buscar crescimento, você deve buscar crescer, mas junto com esse crescimento que você tanto deseja, você tem que buscar resistência para lidar com ele. Porque se você crescer sem resistência, deixa eu te falar, aquilo que era para ser a maior bênção da sua vida pode se tornar sua destruição. E Heitor, eu não vou mais ficar falando por parábolas, eu vou trazer mesmo a mensagem para agora. Um homem que anda de a pé, estou falando de conceito mundo, talvez ele não vai ser um homem muito bonito. Agora um homem pode ser feio, se ele tiver num carrão. Olha lá, alguém até riu. Eu estou falando de realidade, né? O cara pode ser feio, mas se tiver numa nave, o cara fica bonito. Olha lá, tem gente falando ali, é verdade. É, porque essas coisas atraem. Ó, um cara andando de a pé, quase nenhuma mulher vai mexer com ele. Agora um homem dentro de um carrão, igual o pastor Francisco falou, com Ray-Ban, vai ficar muito mais fácil para uma mulher se encantar por ele. Um cara duro, sem dinheiro, talvez não vai ser fácil para ele conquistar coisas e pessoas. Agora um homem rico, cheio de poder, as coisas parecem que se tornam mais fáceis para ele.
E eu estou indo nessa esfera. Eu estou vendo que o pastor Alcides está pegando. Eu estou falando desse fogo, desse poder. Eu vou ser direto. Tem pessoas aqui, pastor Francisco, que Deus não pode dar um carro para essa pessoa. Olha que paradoxo. Às vezes é bom ouvir o pastor falando, né? Levanta a mão que eu vim profetizar. Deus vai colocar a chave de um carro na tua mão. O povo espera isso. Mas olha a palavra de hoje. Tem gente aqui que não pode ter um carro, porque se comprar um carro, desvia no mesmo dia. Tem gente aqui que não pode sair do pão nosso de cada dia, porque se sair, empina o nariz, não quer mais saber de igreja, não respeita mais pastor. Não, eu vou ficar ouvindo pastor. Pastor não manda na minha vida, pastor não manda na minha casa, pastor não paga a minha conta. Porque o poder dá uma sensação para o homem de independência. Quer conhecer um homem? Dá poder para ele. Alguém está pegando? Eu estou falando que tem gente que quando não tem fogo nenhum é uma bênção, quando não tem poder nenhum é uma bênção. Eu estou falando de maridos que quando não tem oportunidade nenhuma na vida é o melhor esposo, é o melhor pai, mas aí depois começa a conquistar algumas coisinhas na vida, ganhar um pouquinho de dinheiro, progredir um pouquinho na vida, aquilo que era para ser a bênção acaba se tornando a maldição. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma para lidar com fogo. Tem pessoas que não têm estrutura nenhuma para lidar com poder. A pergunta da palavra de hoje para nós é essa: será que nós temos estrutura psicológica, emocional e espiritual para lidar com o que tanto estamos desejando? Se você tivesse hoje dinheiro para não acabar mais, você estava na igreja? Se você tivesse BMW na tua garagem, Ferrari, Rolls Royce, Bentley, ou não sei o carro dos seus sonhos, Lamborghini, se você tivesse tudo que você deseja, estou falando de terra, a igreja teria graça para você? Eu estou vendo o pastor com os olhos cheios de lágrimas. Sabe, pastor, hoje eu vim aqui com essa mensagem, pastor Francisco, porque nós estamos acostumados, eu não estou generalizando, mas nós estamos acostumados, irmão Cristiano, Antônio, a ouvirmos mensagens pobres. Qual é a mensagem pobre? É aquela que só fala de coisas. Irmã Marli, uma mensagem pobre é aquela que só fala de coisas. Levanta a mão que a chave vai descer, tudo vai dar certo, você vai trocar de casa. E isso é mensagem pobre, porque só fala de coisas. E a isca que muitos pregadores usam e pastores é exatamente essa isca. Eu vou trabalhar na ganância do povo, porque se eu usar o que eles querem, falar que eles vão conseguir, todo mundo vai se agradar da mensagem e vai ficar com Deus. A pergunta é essa aqui, a pergunta é essa: se eu uso como isca o que o povo deseja e não trago uma conscientização de consistência, Marli, essa é a pergunta. Se alguém vem para a igreja só para comprar o carro, e depois que conseguir? Se um empresário entra na igreja só para conseguir força para sair do vermelho, e depois que a empresa bombar? Tá pegando, pastorzinho? Se alguém vem para a igreja só para conseguir estratégias para... Pastor, estou na igreja para minha família, para o meu marido, ele voltar para mim. E aí depois que o marido voltar? E existem muitas pessoas na igreja exatamente nesse nível que eu estou falando para vocês. Pessoas que só buscam fogo, mas não buscam resistência nenhuma. Deus não quer te dar apenas aquilo que você quer. Deus quer te dar aquilo que você realmente precisa. O meu maior medo, pastor Alcides, eu caminho para o fim. O meu maior medo
é buscar em Deus algo que eu não tenho estrutura para lidar. O meu maior medo é querer mais do que Deus preparou para mim. Irmã Marli, nós ouvimos muito na Assembleia: é difícil cantar na dor, é difícil ser fiel sofrendo. A nossa linha de Assembleia é essa, que é difícil o homem cantar sofrendo. E por um grande tempo da minha vida eu até concordei que muito difícil é alguém cantar na dor, mas depois eu parei para analisar. Olha isso, pastor Ziel. A dor é exatamente um dos fatores que Deus usa para chamar o homem para Ele. Você pegou? Porque na dor eu vejo minha fraqueza. Quando eu estou quebrado, irmã Marli, eu não quero saber se o pastor que vai pregar é famoso. Eu não quero saber se o cantor que vai cantar é famoso. Eu não fico reparando se ele fala hebraico, grego, aramaico. Quando eu estou rebentado, quebrado, sem saber para onde ir, a única coisa que eu quero ouvir na igreja é um Deus não vai te deixar sozinho. E aí quando eu ouço um assim, ó, Deus não vai te abandonar, quando eu estou quebrado, eu falo, amém, Senhor, era tudo que eu precisava. Aí quando eu me sinto bem, eu venho na igreja e fico chato. Ai não, o culto não foi bom não. Não, aquele pastor grita demais. Esse negócio de se vocês não pegar eu vou pular aí, não tem graça. E aí a pessoa critica tudo, porque ela está se sentindo forte. E Paulo trata disso. Quando você pensa que você está forte, e quando você pensa que você está fraco, é aí que você está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Ô Heitor, liga o carro que nós vamos embora. Se ele não... Pastor Francisco, por que Jairo se prostrou perante Jesus? Porque estava com a filha quase morta, pastor Luiz. Irmã Marli, por que o pródigo voltou para a casa do pai só porque ele estava com saudade? O pródigo só volta porque tinha perdido tudo. Então, na verdade, a crise, a dor, é um dos pontos que Deus usa para me chamar para Ele de volta. Como é o seu nome? Você que está com a gravata borboleta aí, que está concordando. O seu nome? A Devanir, eu estou vendo que você está pegando. Sabe qual vai ser o momento que eu vou encontrar mais dificuldade para ser fiel a Deus? Não é quando eu não tenho nada, é quando eu não tenho necessidade de coisas. É quando eu tenho tudo. É aí que vai ser o pior momento para eu adorar. Por que um rico não vem para a igreja com facilidade? Porque ele fala assim, eu já tenho dinheiro, para que eu vou para a igreja? O dinheiro que eu tenho compra tudo que eu quero, para que eu vou ficar lá sentado ouvindo o pastor? Sabe a unção que eu quero? A unção que eu quero não é unção só para cantar quando não tenho. A unção que eu quero é a mesma de Davi, Marli. Não do Davi no pasto, mas do Davi agora que é rei. Poderosíssimo, riquíssimo. Ele chega diante de Deus e diz isso aqui, ó: eu não tenho outro bem além de ti. Irmão Antônio, falar que não tem nada morando na favela, a gente até entende. Falar que não tem nada andando de a pé, a gente até entende. Falar que não tem nada cheios de dívida, a gente até entende. Agora imagine um milionário chegar diante de Deus e falar: eu não tenho outro bem. Mas alguém olha e fala: você é rico, você é milionário, como você não tem outro bem? É porque a unção de Davi não é uma unção
que faz ele ser fiel a Deus só quando não tem, mas é uma unção que capacita o homem a ter estrutura para lidar com poder. O poder que eu tenho vai servir para glorificar a Deus. O ouro que eu tenho vai servir para glorificar a Deus. Enquanto você não pegar, eu não paro. O recurso que eu tenho vai servir para cuidar da minha família e para glorificar a Deus. Mas nada disso vai subir para minha cabeça. Nada disso vai bagunçar com a minha fé. Fala para quem está do seu lado: não permita que as bênçãos te estraguem. Enquanto você ter dinheiro, está tudo bem. O problema é quando o dinheiro passar a ter você. Enquanto você ter as coisas, não tem problema. O problema é quando as coisas te têm. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Na galeria alguém está entendendo? Sabe qual é a minha mensagem? Levanta a mão para receber. Eu não vim profetizar nem ouro e nem prata. Desejo sim que Deus te abençoe em tudo e que você vá bem em tudo que colocar a mão. Mas sobretudo, o meu maior desejo nessa noite para vocês é que nada tire você da presença de Jesus, que nada te arranque da igreja, que nada roube a fé do teu coração. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Eu estou vendo até porteiro lá. Olha o porteiro falando línguas estranhas. Olha lá, Uziel, olha lá. O porteiro lá fora. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim, ó: eu posso ficar rico, mas do altar eu não saio nunca mais. Fala para ele ou para ela: não se preocupe se você me ver dirigindo um carro importado por aí. No meu carro não vai tocar música que fere a santidade de Deus. Eu posso dirigir carro importado, mas lá vai estar tocando os mesmos louvores que eu escuto aqui na igreja. Não se preocupe, olha ali, tem gente pegando. Não se preocupe se eu crescer, se eu prosperar, se eu morar em casa boa, em condomínio fechado. Na minha casa vai ter culto de ação de graça, Bíblia na mesa. Eu não vou cair. Levanta a mão, expresse alguma palavra de glorificação. Vai descer uma unção aqui. Vai descer uma unção aqui. Deus está te blindando para que nada atraia o teu coração. Deus está blindando a tua mente para saber lidar com as coisas. Se eu tivesse no teu lugar, eu já teria aproveitado para pegar. Eu estou lhe dizendo, Deus não vai acender só fogo, Deus vai dar resistência para você permanecer. Fogo vai te dar momento. Vai te dar momento. Mais resistência.
vai te dar história. Pega a igreja. Pergunta para ele. Deus está te perguntando. Deus está te perguntando. O que você quer? O que você quer? Momento Momento ou história? ou história? Amém, Jesus. Momento passa rápido. Agora história servirá de exemplo. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Olha lágrimas ali. Eu vou deixar você adorar, depois eu continuo. Irmã Marli, eu acabo, pastor. Por que a sarça aguenta o fogo? Por causa da grossura dos galhos dela? Por que a sarça aguenta esse fogo? Por causa da capacidade dela? Por que ela está aguentando esse fogo? Porque Deus está onde? Olha lágrimas, pastor. Olha isso aqui, pastor. Tem gente aqui que, se fosse pela própria força, já não tinha aguentado mais. Tem gente aqui que, se fosse pela própria capacitação, por mais grosso que seja o galho, ele já não teria suportado. Mas Deus está falando: Moisés, fica tranquilo. Enquanto eu estiver no meio, eu garanto sustentabilidade. Sabe por que você não vai cair? Se eu estivesse no teu lugar, eu teria: olha, ali tem jovem pegando. Sabe por que você não vai se queimar? Sabe por que você não vai desviar da igreja? Sabe por que você não vai perder aquilo que Deus confiou para a tua vida? Porque Deus entrou no meio da tua sarça. Enquanto Ele estiver no meio, Ele garante: eu sustento para a glória do meu nome. Porque dele, por Ele, para Ele. Eu acabo. Pastor Zé, olha isso aqui. Olha quantas lágrimas. Olha o quarteto, o quinteto, a equipe toda. Pastor Luiz, na resistência da sarça, Deus está falando: Moisés, eu já estou te indicando que o faraó não vai deixar o povo sair de primeira. Ele vai resistir. Só que olha para a sarça e vê que ela não se queima, porque mais resistente que a resistência de faraó será a minha vontade. Você pegou, pastor? Na primeira, Moisés fala para faraó: deixa o povo sair. O faraó diz: Aí Deus diz: ele vai resistir? Lembra da sarça. Vem a primeira praga, o faraó resiste de novo. Deus diz: é mais resistente que ele, é a minha vontade. Vem a segunda praga. Já era para eles terem dado glória a Deus, pastor Francisco, mas deixa para lá. O faraó diz não de novo. Aí Deus diz: vem a terceira praga. Eles não estão pegando não. O faraó vai resistir até a 10ª.
Mas Deus diz: eu vou até o fim, porque a resistência da minha vontade é maior que a resistência de qualquer um. E irmã Marli, isso aqui é pérola, tá? Eu não ia nem falar, mas isso aqui é pérola. Cada praga que Deus mandou no Egito era uma pancada em Faraó. Irmão Antônio, lembra que o sol escureceu? Lembra? Sabe por que Deus fez o sol escurecer? Porque no Egito, Faraó tinha o sol como um deus. Aí é Deus cutucando o Faraó com vara curta. Moisés, o sol vai escurecer. Fala para ele que fora de mim não há outro. Pastor, como é o nome do senhor? Pastor Nelson. Cláudio, pastor Cláudio. Lembra que as águas do rio Nilo se transformaram em sangue? Sabe por quê? Porque lá no rio Nilo o Faraó prestava culto. Aí Deus falou: Moisés, fala para ele que fora de mim não há outro. Fica de pé onde vocês estão. Pastor, abre o capítulo 14 e a gente finaliza aqui. Êxodo 14 19, lê o 19, mais leve essa daqui. E o anjo de Deus. Ó, o pastor Alcides, ele é de Bereia, olha lá, ele abre para conferir mesmo. Vai ler. E o anjo de Deus. Peraí, o anjo está com A minúsculo ou maiúsculo? A maiúsculo. Alguém falou aleluia, pegou de novo. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Peraí, ó, o povo já está no meio do mar. Aonde o povo está? No meio do mar. Não, gente, vocês estão. Aonde o povo está? No meio do mar. Mas com uma autoridade, onde o povo está? No meio do mar. O mar já se abriu, gente. Então já. O anjo está indo aonde, pastor? Lê o 19 de novo. E o anjo de Deus que ia diante do exército. Peraí. O anjo com A minúsculo ou maiúsculo? A maiúsculo. Então ele está indo diante do exército. Então quer dizer que Deus está na frente. Continua. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Ó, ele está na frente do exército, vai. Se retirou. E foi para onde? E ia atrás deles. Heitor, olha isso. Deus saiu da frente. E foi para onde? Atrás deles. Para onde? Atrás deles. Irmã Marli, por que Deus está saindo da frente e está indo para trás? Porque Deus viu que Faraó estava vindo com os carros e cavalos. Antônio, Deus falou: enquanto eu tive que ficar na frente, eu fiquei. Só que agora que eu sei que é hora de ir para trás. Continua, pastor. Também a coluna de nuvem. Peraí, então não tem só um anjo. Tem um anjo e uma coluna de nuvem. Deus e uma coluna. Isso. Vê o que a coluna fez quando Deus só vai para trás. Se retirou de diante deles. Ó, então o anjo saiu de frente, a coluna também. Foram para trás. Continua. Se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Vai, continua, pastor. E ia entre o campo dos egípcios. Peraí, aí aonde? No campo dos egípcios. Ia entre o campo dos egípcios. Então Deus já está no meio de campo, hein? Continua, pastor. E o campo de Israel. E a nuvem era escuridade. Peraí, lê isso de novo, não acabou aqui. Lê de novo isso. E a nuvem era escuridade. Para quem? Para aqueles e para estes esclarecia a noite. Ó, isso aqui é para vocês fazer tremer Cosmópolis. Irmã Marli, isso aqui não tem no Google. Pastor, a nuvem era o quê? Escuridade. Peraí, ela era escuridade para os egípcios e para os hebreus. De maneira que em toda a noite não se chegou um ao outro. Peraí, vamos lá. Tem uma nuvem ou duas? Hã? Fala no microfone, pastor. Tem uma ou duas? Uma nuvem. Uma nuvem. Essa nuvem está fazendo o que no campo dos egípcios? Escuridade. E no campo dos hebreus? Luz. Uau! Amém.
Como é o seu nome? Mateus. Mateus, você já viu alguém andando com segurança e correndo no escuro com segurança? Porque no escuro fica mais difícil para correr. Você está entendendo porque Deus está escurecendo o campo dos egípcios? Eles não ouviram, Mateus. Você está entendendo porque essa nuvem está escurecendo o campo dos egípcios? Porque Deus está falando: eu vou bagunçar os passos deles, eu vou complicar os passos deles, mas ninguém vai tocar em nenhum fio de cabelo do meu povo. Mateus, você já entrou num carro filmado? Já entrou dentro de um carro filmado? Que tem insufilme? Já? Qual é o papel do insufilme? Você lembra? Quem está dentro? Quem está dentro vê quem está? E quem está fora? Você está entendendo, Mateus, o que Deus está falando? Vocês vão ver eles, só que eles não vão ver vocês. Os teus inimigos te procurarão, mas não te acharão. Levanta a mão. Eu finalizo agora. Olha, na mesa do som tem alguém pegando. Tem gente aqui que está se sentindo ameaçada. Tem gente aqui que está com medo. Pastor, os meus inimigos estão quase me alcançando. Receba essa palavra: Deus vai complicar a caminhada dos teus inimigos. Bate na mão de quem está do teu lado e fala para ele ou para ela: Deus não vai deixar eles te alcançar. Deus vai embaraçar o caminho deles. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem você e tua casa será atingida, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A sua mão, exalte ao Senhor por 1 minuto, se você pode. 1 minuto. Quem tem glória, dá glória para Ele. Quem tem aleluia, dá aleluia para Ele. Eu estou debaixo da autoridade da palavra lhe dizendo: Deus está te escondendo dos teus inimigos. Deus está escondendo a tua família dos teus inimigos. Ninguém vai matar quem Deus quer que fique vivo. Pastor, o meu filho não está na igreja, a minha filha não está na igreja. Deus me trouxe hoje aqui como profeta para lhe dizer: enquanto os teus joelhos estão no chão, eu estou escondendo a tua casa. Creia! Quem é batizado com o Espírito Santo? Fala línguas estranhas. Quem é batizado? Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você serve. Mexeram com a pessoa errada. Deus entrou no meio do campo para mostrar: aqueles que são meus, ninguém toca. Olha o pastor Zé chorando. Como é o seu nome? Você que está... Rodrigo, o nome do meu irmão. Rodrigo, eu estou vendo que você está pegando. A nuvem escurecia o campo dos inimigos. E o que a nuvem fazia com o campo dos hebreus? No escuro alguém tem segurança? E com tudo claro? Rodrigo, Deus estava falando para o povo: corre. Os passos de vocês serão seguros. Alguém pegou? Rodrigo, se ele não pegar, eu não volto mais em Cosmópolis. Rodrigo, o que a nuvem fazia com o campo dos inimigos? E com o campo dos hebreus? Clareava. Quem tiver ligado vai pegar. Lâmpada. Para os meus pés. E luz para os meus caminhos.
não te pega. O laço vem, o diabo diz: vai para cá. A palavra diz: se desvia, vai para o outro lado, corre para ali, vai para o outro, não caia. Aleluia. Eu estou vendo os pastores falando línguas estranhas. Sabe por que você não caiu naquele laço? Porque a luz da palavra não deixou. Sabe por que o inimigo não te alcançou? Porque quando eles pensaram que você ia fraquejar, a palavra veio e iluminou os teus caminhos. Olha ali, eu estou vendo obreiro com a Bíblia assim. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Eu não sou contra a psicologia, eu estudo. Eu não sou contra coaches, mas nada vai substituir as instruções que estão aqui. É aqui que está nossa garantia, é aqui que está nossa direção, é aqui que está nossa confiança, é da palavra que vem nossa força. Pega, olha na galeria, já pegou aqui, vai descer um renovo agora. Olha lá atrás, começou ele, começou a pegar ali, começou a pegar aqui na frente. Deus vai envolver agora soldados e soldadas numa unção sobrenatural. Alguém do grupo canta essa? Vira para alguém que está do teu lado, vira para alguém que está do teu lado, vira educadamente, vira para alguém que está do teu lado e fala assim: ó, Deus não vai deixar o inimigo te alcançar. Pergunte para ele: você crê que Deus está no controle? Fala assim: não é na tua força, é Deus que vai complicar a caminhada deles. Não bate boca com os teus inimigos. Não entre em guerra com quem quer ver teu mal. Não pague o mal com o mal. Não caia na cilada deles. Não para ficar batendo boca. Não para perder aquilo que Deus mandou você seguir. Deus está falando: não é na tua força, eu vou complicar. Escolha alguém que está do teu lado. Vem cá, pastor Zé, com educação. Faz assim para essa pessoa. Nós somos uma família. Pastor, lágrimas nos seus olhos, eu creio que é a palavra que está produzindo. Nós somos uma família. Se o senhor cair, eu não vou ficar feliz. Se eu cair, eu sei que o senhor não vai ficar feliz. Nós somos uma família, nós somos um povo só. Nós somos irmãos. Se o diabo mexer com um, mexeu com todos. Se o inimigo querer parar um, os demais não vão deixar não. Nós vamos para cima dos inimigos. Não toca ainda não na mão de quem está do teu lado. Não toca. Faz uma distância. Eu vou contar de 1 até 3. Se você crê que Deus colocou autoridade na tua mão, isso é para quem crê em coisa do céu. Porque mar aberto, nuvem que clareia e escurece, já não é coisa da terra, agora é coisa do céu. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 eu quero que você pega na mão de quem está do teu lado e sinta a glória e o livramento de Deus que desce hoje para nós. Pastor Ziel, quem não tem agora vai receber, e quem está cheio agora vai transmitir. Olha ali, eu já estou vendo moça chorando. Eu vou contar de 1 até 3. Vai descer um renovo aqui.
Pode ser agora a hora que Deus vai te curar. Pode ser agora o momento que Deus vai renovar a tua fé. Pode ser agora que Deus vai te perdoar. Pode ser agora que Deus vai te levantar outra vez. Eu digo, se prepare, porque Deus já entrou no meio de campo. Eu digo 2. Quem pensou que você estava sozinho nessa está enganado. Eu digo 2,5. Os egípcios que correm atrás de vocês hoje, se preparem, porque nunca mais o vereis. Vai descer agora. Eu digo 3. Pega na mão de quem está na tua frente e passa para ela essa unção que Deus te deu. Passa.